reverência à palavra de Deus, nós precisamos trazendo a santa e poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia. Possamos orar e nessa oração você possa dizer: Senhor, fala comigo, fala conosco através da sua palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos na tua presença, adorando o teu nome e glorificando o teu nome, papai. E queremos agora, ó Pai, receber o alimento, a tua palavra que é poderosa, viva e eficaz, meu Deus. E que tu possa usar o teu servo poderosamente, meu Deus, falando aos nossos corações, pois tu sabes o que nós precisamos ouvir nesta noite, para não sermos condenados com o mundo, mas sim acertarmos o alvo, papai. Então usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10. Capítulo 10, apenas o versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pode sentar, mas... Ontem nós tivemos uma noite maravilhosa, onde o nome do Senhor foi louvado. Aleluia. Jesus foi lembrado no seu nascimento e o porquê ele veio a este mundo. Nós ficamos felizes e também na confraternização que tivemos com os irmãos. Tudo isso faz parte de a parte social da igreja. Somos uma sociedade e a sociedade, a comunidade cristã, ela se entrelaça e se conhece melhor quando tem esses movimentos. Mas é uma comunidade que tem também um propósito eterno. São pessoas que estão aqui porque um dia tomaram uma decisão. Como foi falado aqui por um jovem, ele não lembra o dia. Mas ele sabe que Jesus mora no seu coração. Aleluia. E tem coisas imutáveis que não vão mudar, e nós vamos ver um pouco na Bíblia hoje, para você ter a convicção, a certeza dessa necessidade de se ter Jesus na nossa vida. Pois são fatos imutáveis. Coisas que não vão mudar com o tempo ou qualquer outra reflexão angélica, se um anjo desce do céu ou se tem uma nova revelação. Tudo isso faz parte de um contexto humano, tentando solucionar o problema da consciência humana e tirando o sentido de pecado, e libertando a pessoa de Deus e não de si mesma. A pessoa liberta de si mesma, ela vive para Deus. A pessoa que ainda não se libertou dela vive para o seu querer, para aquilo que ela quer e gosta. Então, tudo aquilo que ela quer e gosta está acontecendo, então está tudo bem com ela. A partir do momento que muda a situação, então ela começa a culpar as pessoas e até a Deus por causa de sua vida que não está dando certo. Mas uma coisa que ela e nós precisamos entender é que Deus, Ele enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele não veio condenar, mas Ele veio buscar e salvar o perdido. E aqui em Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez,
E depois disso virá o juízo. Então a morte do pecador, ela é imutável, todos irão morrer. E a palavra de Deus também nos diz que essa morte estará um juízo. Esse juízo é por tudo o que o homem fez, as suas decisões aqui na terra. As pessoas um dia se colocarão diante do Senhor. Nós sabemos que existe uma diferença entre o julgamento daquele que já creu em Jesus e o julgamento daqueles que rejeitaram a promessa ou a bondade de Deus, oferecer Jesus para resgate dos seus pecados. Isso não vai mudar, isso é imutável, e todos vão um dia acertar as contas diante de Deus. A penalidade pelo pecado, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala sobre esse juízo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso é imutável. E é por isso que nós sempre falamos, irmãos, tem alguém que você ama, essa pessoa não tem Jesus, isso aqui é para ela. Porque todos pecaram. Você e eu também estávamos condenados dessa forma, mas um dia você aceitou Jesus, e isso mudou a tua eternidade. A sua vida e a nossa vida, como eu falei ontem, é antes de Jesus e depois de Jesus. Amém? Antes de Jesus, sem paz, sem Deus, sem esperança no mundo. Depois de Jesus, com Deus, com paz e com esperança da eternidade. Esperança. Porque a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. Que maravilha é saber disso. Mas nós sabemos que a imutabilidade da sentença de Deus, ela não mudará com o tempo ou com o que as pessoas querem. Infelizmente, há uma liderança no mundo hoje que facilitou o Evangelho, melhorou o Evangelho na concepção deles. Diluiu um pouco a mensagem para não ser dura, para não confrontar o pecador, para não atacar diretamente o pecado, com medo de perder as pessoas de frequentar os cultos, e por isso a Europa hoje não tem igrejas. E muitas delas se transformaram em templos vendidos para boates, outros para templos de outras religiões. Porque eles acreditavam que estavam abençoados por Deus, então relaxaram na fé e permitiram que o pecado entrasse, o mundo entrasse na igreja, e estavam ricos. Mas com o tempo os jovens foram abandonando a igreja e os velhos ficando e morrendo, e a igreja acabou. Reuniões que eles faziam, e eu já li vários documentários acerca de igrejas que tiveram que fechar as portas, pois não tinham membros suficientes para pagar a sua própria manutenção. E por quê? Porque eles pegavam agora um evangelho de satisfação, o evangelho humanista, em que o homem está no centro. Mas quando você prega a palavra de Deus, que Jesus é o centro, sempre haverá aqueles que querem Jesus, aqueles que são pessoas honestas consigo mesmas, que reconhecem que através dela e por elas nada vai acontecer a não ser o mal, a perdição. Mas quando elas reconhecem que são pecadoras, que precisam de Jesus, e o aceitam e começam a obedecer a sua palavra, essas pessoas ficam satisfeitas e elas querem mais de Deus. E louvado seja Deus por isso, porque nossa igreja eu tenho visto pessoas buscando mais e mais a Deus. A condenação
do pecador também é algo imutável. Deus já determinou, já está determinado, porque quem determina é Deus, não é o homem. O Evangelho da Confissão Positiva trouxe esse evento para dentro da igreja. Eu determino, eu decreto, eu profetizo. Cuidado com isso, irmãos. Tem muitos falsos profetas no nosso meio hoje, que profetizam e não acontece. Eu profetizo que vai acontecer isso na sua vida, e não acontece. E aí a pessoa diz, acha que é Deus que não fez, ou ela não teve fé. Ou é Deus que não falou? E está cheio de gente com boa intenção fazendo isso. Não é maldade. Mas por não conhecer as Escrituras, Jesus disse, vocês erram. É isso que ele falou. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então nós muitas vezes seguimos ondas, né? Está na onda agora, está na moda agora, cair, essa moda parou um pouco. Agora, antigamente era sopro, depois era pega o fogo e tantas outras modas que surgiram. E por que elas vêm e vão? Porque não é o Evangelho verdadeiro. Isso aqui não acaba, isso aqui não muda. A palavra de Deus é imutável. Ela não vai de onda, ela vai pela verdade. O mesmo Evangelho que Jesus pregou, que João pregou, que Paulo pregou, que Pedro pregou, é o mesmo Evangelho que deve ser pregado hoje. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus é poder de Deus. Para quem? Para todo aquele que nele crê. Aleluia! Então nós devemos entender isso, amados. Lá em Hebreus 10, 27, está escrito: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Uma certa expectação de fogo, condenação do pecador, já está decretada por Deus. É por isso que ele manda: ide, fale, pregue a palavra. Aquele que crê será salvo. Eu falei ontem aqui, gospel, evangelho é boa notícia, porque a má notícia o mundo já tem, todos estão condenados. Se você quiser ver má notícia, é só ligar no noticiário. Eles procuram sempre as notícias mais terríveis, porque é isso que chama a atenção, é isso que dá ibope, é isso que dá audiência. Mas o Evangelho muitas vezes não tem audiência, porque é boa notícia. Mas para muitos é má notícia, porque não querem se arrepender, não querem mudar a vida, não querem abandonar os pecados, não querem abandonar o conforto do seu crer, do jeito dele. A gente não tem que crer do nosso jeito, tem que crer do jeito que a Bíblia ensina. Crer no Senhor Jesus. O que é crer no Senhor Jesus? É obedecer a sua palavra. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Jesus falou que ele é uma pessoa que edificou a casa na rocha. É uma pessoa que se sustenta pela palavra e não por outros. E não por um pastor, não por um líder, não por um guru, não por alguém que possa orientá-la, não pelas mensagens da internet. Hoje eu me fiquei avivado, eu vi uma mensagem. Você e eu temos que viver a vida em Cristo, independente se tem ou não mensagens de poder na internet ou em qualquer outro lugar. Jesus, ele quer viver em você, com você, andar na sua vida, ser Senhor da sua vida, e aí então você vai sentir a presença dele real no seu dia a dia. Aleluia. E quando você vem para a igreja, você não vem para buscar, você vem mais para dar, porque você está cheio de bênção para dar, para distribuir. Você vem a trazer a bênção, e daqui alguém também veio trazer bênção. Então passa a bênção para o outro. Aleluia. Isso é deixar de ser egoísta. Nós fomos e aprendemos eu vim para buscar uma bênção. Não é assim que nós aprendemos? Eu me lembro até de corinhos que a gente cantava. Eu vim buscar uma bênção,
Jesus tem bênção para dar. Tem alguém que fala assim, eu não saio daqui enquanto a bênção não chegar. Mas você só pensa nele. Se eu sair da minha casa e dizer, eu vou hoje para a igreja, eu vou ser uma bênção, com certeza você vai sair daqui cheio de bênçãos. Aleluia. Que vem trazer, vem trazer, mas os outros também trouxeram. E aí então um divide com o outro a sua bênção. Aleluia! Aleluia. Hoje o irmão lá em Torocaba estava falando para mim pela manhã, no culto. Ele disse, pastor, nós éramos em 12 irmãos. E a minha mãe distribuía comida e um dia ela pôs lá uma carne e misturada com ovo e todo mundo pegou e não sobrou para mim. E a minha mãe olhou aquilo, aquela mesa cheia de barrigudinho, né? Cheia de gente com a fome danada, parece Lima Nova, né? Você rata, come tudo. E ele falou, ele lá ficou meio triste e a mãe falou assim, isso é injustiça. Então cada um de vocês vai dar um pedaço para o seu irmão. Eu falei assim, pastor, eu fiquei com mais que todo mundo. Porque de cada um teve que me dar um pedaço, era 12, então foi 11 pedacinhos, fez mais do que todo mundo. Sabe, muitas vezes nós achamos que tudo, nós pegamos só para nós, então ficamos só com aquele pedaço. Mas quando você começa a distribuir e começa a receber, você vê que começa a encher. É por isso que a Bíblia fala, vai ser abundante a bênção do Senhor. Aonde há abundância, aonde a presença do Senhor está, há abundância de tudo. E é por isso que as coisas de Deus imutáveis nos levam a refletir nisso. Porque se são imutáveis, então a condenação do pecador também é imutável, mas também a oportunidade para ele ser salvo é imutável. Porque Deus deu a todos a oportunidade de salvação. Você já pensou nisso? Em Romanos capítulo 2, lá no versículo 2... está escrito, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O que é fazer? No versículo 1 ele diz, portanto, és inexcusável. Isso é, não tem desculpa para você quando você julga, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outros, pois tu que julgas faz o mesmo. O que Deus está dizendo aqui? O próprio Jesus falou, eu a ninguém julgo, a minha palavra julga. A Escritura. Então, o que eu estou falando aqui não é o pastor Inácio falando e julgando você. É a palavra de Deus mostrando uma verdade imutável para o pecador, que pode estar ouvindo ou vai ouvir essa mensagem, dizendo que para ele não há solução, a não ser que ele se arrependa do seu pecado e creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso vale para os nossos parentes, para os nossos amigos, isso vale para as pessoas que amamos. Não há outro meio de chegar até Deus a não ser através de quem? De Jesus. Então, se eles não têm Jesus na vida, não têm salvação, não têm esperança e nunca vão ter paz, e a eternidade que os aguarda é terrível. Podíamos estar falando uma mensagem um pouco mais agradável, na verdade, porque afinal de contas estamos em clima de festa. Mas a festa termina, amados, e a verdade ela não termina. Por que a Bíblia diz que é melhor o dia do velório do que o dia da festa, das bodas? Por quê? Porque no dia do velório todos refletimos sobre a vida e vemos como é pouca a vida, como é pequena o tempo que temos.
Mas como é bom saber, que após Jesus, não importa se estamos em vida aqui no corpo ou lá na sepultura, lá mais com Cristo para sempre. Um dia ressuscitaremos, estaremos para sempre com Ele, o nosso corpo ressuscitado. Essa esperança não morre nunca, isso é imutável também. Essa esperança tem que estar com você, comigo. E se você diz que ama alguém, então prove isso. Porque nesse mesmo capítulo 10 que estamos falando sobre ele, diz: como eles ouvirão se não há quem pregue? Porque com a boca ele tem que confessar, mas o coração ele crê para ser justificado. Mas com a boca ele confessa para salvação. É por isso que Romanos 8:5 diz: justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Você já foi justificado? Se você já foi, você tem paz com Deus. O Espírito Santo está no comando da sua vida. Nós podemos até falhar, porque de vez em quando esquecemos quem somos. Achamos que somos normais, humanos. A Bíblia diz que nós não somos mais normais. Nós somos espirituais agora. A Bíblia diz isso, amém? Amém. E se nós somos espirituais, então nós temos que pensar nas coisas de onde? De cima. Não é viver no mundo da lua, é viver no mundo do céu. É diferente. Tem gente que vive no mundo da lua. Nós vivemos no mundo do céu, né? Céu é morada de Jesus. Céu, lugar de santa luz. Céu, lugar maravilhoso, né? Esse é o lugar que nós vamos ficar. Mas a condenação vai estar, amados, com aqueles que não creem. Nós lutamos, amados, e nós vivemos essa esperança da glória. Uma coisa imutável também que não vai mudar é essa oferta de Deus para nós, a oferta do perdão. Veja lá em Romanos 1,16. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Romanos 1,16, ele diz o quê? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a que? Salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Então, aí está algo imutável. Foi por isso que o ladrão da cruz foi salvo. Porque quando acabou todas as oportunidades e chances, ali estava a vida. Embora a morte estivesse ofuscando a vida nesse momento, mas assim mesmo Jesus Cristo, sabendo que assim que ele saísse do corpo, ele estaria lá no paraíso, na glória, ele falou para o ladrão: hoje você estará comigo no paraíso. Olha só, nem todos têm essa oportunidade. Eu já contei vários casos para vocês aqui é por isso que vale a pena orar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, irmãos, e pelos perdidos, vale a pena orar. Porque às vezes eles vão para o hospital em vida ou na saúde, nunca quiseram o Senhor. Mas quando uma enfermidade os toma e eles estão perto da morte, eles estão mais sensíveis. E o eu e o ego caem por terra, porque ali no hospital é um ambiente que a gente só quer ir lá. Por isso que eu não gosto que chame a igreja de hospital, porque eu não vi ninguém que quer morar no hospital até hoje, a não ser que goste de ficar doente, é verdade? Mas lá no lugar onde essas pessoas estão, já fui chamado algumas vezes, inclusive pelas tradutoras do hospital, e eu vou lá, visito a pessoa,
Converso sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Eu não falo nem em cura, porque naquele momento o Espírito Santo está dizendo: vai embora, vai morrer. Então eu falo com a pessoa, eu digo a ela sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Ela aceita Jesus, ela ora comigo, ela recebe Jesus no coração. Aleluia, a gente sai dali e o Senhor a leva. Mas isso é resultado de oração sua pelas pessoas que estão lá no hospital. Quando a gente pede oração aqui, vamos orar para ele estar internado, está na UTI, está nisso. Jesus pode até curar e tirar de lá como tem feito, mas também, se Ele vai levar, Ele vai dar oportunidade de salvação para essa pessoa. Amém? Amém. Ontem mesmo estava aqui a mãe da nossa irmã Ana, e ela estava falando que no dia que nós fomos no hospital orar por ela, os médicos parece que tinham chamado a família dizendo que ela ia ficar sem falar, porque dado o problema que tinha dado. E nós oramos por ela, e depois veio a tradutora me chamar para ir lá na UTI, porque tinha uma jovenzinha que tinha sido atropelada por um caminhão e estava nas últimas. Eu chamei a mãe, entramos na UTI junto, foi permitido que nós entrássemos. E ali naquele lugar eu segurei na mão dela e falei para a mãe: eu vou orar ao Senhor. Se é para salvar essa jovem, para sair daqui, ela vai sair andando. É milagre. Vai ter que reconstruir ossos aqui, que estão todos esfarelados. Mas se não for para ficar numa cama deitada a vida inteira e passar a vida inteira destruindo não somente a vida dela, mas a sua também, da sua família, Jesus a leve. Eu vou orar dessa forma, mas ela vai salva, porque eu vou orar para Jesus salvar. E oramos para Jesus salvar aquela jovem, e Jesus salvou. E como Jesus salvou, nós saímos dali. Eu falei para a mãe dela que era assim que ia ser. E depois que saímos dali, há pouco tempo eu fui conversar com a mãe e ela disse: a minha filha partiu. Eu falei: glorifica a Deus, porque ela está lá na glória. Mas a mãe da Ana disse que os médicos não entenderam o que aconteceu, que ela não sofreu aqueles sequelas que ela ia sofrer, e ela está falando, esteve aqui ontem falando conosco. Então esse é o Jesus, é o Deus que nós servimos. Ele é soberano, essa é a soberania de Deus. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que fazer. E é imutável essa forma de Deus trabalhar, essa forma de Deus fazer as coisas, porque Ele é Deus. Então a oferta de perdão é imutável, a todos é dado a chance de salvação. Mas infelizmente, nem todos recebem. E também, a salvação, ela tem uma garantia. A garantia da salvação é para todo aquele que crê. É imutável isso. Irmãos, isso é maravilhoso. Entenda um pouco que tipo de vida nós levamos sem Jesus. É uma eterna busca, é uma eterna procura, é um vazio que nunca se enche, é um quebra-cabeça que sempre falta uma peça. A nossa vida é isso. Procuramos preencher com tantas coisas. Quem já montou quebra-cabeça aqui sabe muito bem que quando você monta uma peça errada, a hora de montar você não consegue mais, e tem pessoas que ficam embaraçadas com aquilo. O meu filho, ele gosta de fazer essas coisas. Ele tem até quadros de 5.000 peças, de 10.000 peças de quebra-cabeça. Um dia eu vi lá em cima da mesa, lá ele estendido em cima da mesa, aquele quebra-cabeça, e eu olhando, tentando ver se eu achava alguma peça, e como é difícil. Mas depois eu retornei outra vez lá, e lá estava na parede estampado, o quebra-cabeça montado, e como um quadro na parede. Porque ele achou as peças e colocou no lugar. A nossa vida, ela é um quebra-cabeça também.
a nossa realização pessoal, a nossa autoestima, ela não depende de estar bem, melhor, ou numa satisfação, ou você ser chamado para um lugar onde é te oferecido somente promessas para levantar a autoestima, como muitos dizem. Temos que levantar a autoestima da igreja, fazer o povo sair contente da igreja. O povo está contente com a igreja, mas longe de Jesus, não adianta. Porque a maior autoestima que eu já conheço é essa que eu vivo: negar a mim mesmo, tomar cada dia minha cruz e seguir Jesus. Porque eu ando com passos para a eternidade. A cada dia que passa na minha vida, eu sei que estou mais perto daquele dia que vou encontrar com Ele, o meu Salvador e Senhor, a quem sirvo, a quem dediquei e entreguei a minha vida. E é para Ele que eu vivo. E você, enquanto não entender isso, nunca vai ter vida, nunca vai ter abundância, nunca vai ter vida de qualidade, vai ser uma procura eterna, porque o vazio que Jesus preenche, só Ele pode preencher na nossa vida. A vida do homem nunca será completa sem Jesus. Pode ter muito dinheiro, pode ser o homem mais rico do mundo, mas será o mais miserável se não tem Jesus. E é imutável isso. Romanos 10:9 diz o quê? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É interessante que o profeta Isaías, lá no capítulo 35 do seu livro, glória a Deus, ele escreveu assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. O ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também ressurgirá, regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Ele está falando da grandeza que será o reino do Messias. Haverá uma alegria indizível, inexplicável, uma alegria, um gozo, uma satisfação real, verdadeira, e também a produção eterna dessa alegria. Sabe por quê? Não acaba. Eu vejo, amados,